O que um antigo complexo megalítico pode nos ensinar sobre uma civilização quase esquecida nos Balcãs? Você já ouviu falar de Daorson, um enigmático sítio megalítico cujas muralhas ciclópicas revelam um passado quase esquecido? Localizada nas colinas da Bósnia e Herzegovina, Daorson guarda segredos que desafiam nosso entendimento sobre as antigas civilizações. Embora tenha sido o centro da tribo Daorsa, que viveu há mais de 2 milênios, alguns de seus grandes segredos permanecem enterrados sobre camadas de tempo. Qual era o verdadeiro papel desta cidade? Que conhecimentos poderiam estar escondidos sob sua fundação? O que realmente sabemos sobre eles? E, mais importante, o que ainda está oculto para nós? Daorson está situado em uma região estratégica que dominava o vale do rio Neretva. Durante o seu auge, entre 350 a.C., esse vale não era apenas um ponto de passagem, mas um centro de comércio e influência cultural. Eles eram uma das várias tribos ilírias que habitavam a Península dos Balcãs, e sua localização permitia o contato com civilizações próximas, especialmente os gregos. As evidências encontradas no local sugerem que essa tribo mantinha relações comerciais ativas, negociando cerâmicas, metais e outros produtos com o mundo helênico. Mas Daorson não é apenas uma cidade antiga. Ela era a capital de um povo que entendia a importância estratégica e defensiva das grandes muralhas, construídas com precisão e técnicas militares avançadas para resistir às intempéries do tempo e às invasões. Suas ruínas evocam um passado em que a cidade era um símbolo de poder, comércio e resistência na Europa pré-romana. Mas será que eles foram os primeiros construtores desse lugar? Ou será que havia outros antes deles? Parece que a verdadeira história desse pedaço de terra pode ser ainda mais longa e pode remontar a muito antes dos registros históricos conhecidos. As muralhas de Daorson são o que mais impressiona os visitantes assim que chegam ao sítio. Feitas de grandes blocos de pedra calcária de até 10 toneladas, essas paredes ciclópicas foram construídas sem o uso de argamassa, utilizando técnicas de encaixe preciso. Cada pedra, embora de tamanho desigual, parece se encaixar perfeitamente, criando uma barreira impenetrável que resistiu ao tempo e aos terremotos por milhares de anos. Estendendo-se por cerca de 65 metros de comprimento, as muralhas variam em altura, sugerindo que foram projetadas para se adaptar ao terreno irregular da colina. A construção dessas muralhas não apenas revela um conhecimento avançado de engenharia militar, mas também destaca o objetivo defensivo da cidade: proteger seus habitantes de ataques externos. Além das muralhas, Daorson é composta por 3 partes principais: uma acrópole elevada, uma área pré-acrópole e um setor residencial e econômico. A acrópole, localizada na parte mais alta do sítio, servia como centro político e possivelmente religioso, com vistas para o vale e para as rotas comerciais. As áreas residenciais, por sua vez, eram o coração da vida cotidiana, onde as famílias viviam, negociavam e produziam artefatos que eram exportados para regiões distantes, incluindo a Grécia. Essas estruturas revelam que esse lugar não era apenas um centro militar, mas uma cidade bem organizada, com uma sociedade complexa e com habilidades arquitetônicas que, curiosamente, se assemelham às encontradas em outros lugares megalíticos ao redor do mundo, como em Sacsayhuamán, no Peru, na Ilha de Páscoa ou até com algumas que encontramos na China.
Incrível notar como essas semelhanças parecem apontar sempre na mesma direção, ou seja, para a possibilidade de trocas culturais entre civilizações antigas, antes mesmo disso ser historicamente possível. Então, qual seria o verdadeiro alcance e influência desses construtores antigos? As escavações em Daorson revelaram uma série de artefatos que ajudaram a decifrar o cotidiano e as conexões culturais desse povo. Entre os achados mais notáveis estão moedas, cerâmicas decoradas e um capacete de bronze com inscrições em grego. Esses itens confirmam um relacionamento próximo com o mundo helênico. No entanto, é a teoria do Dr. Semir Osmanagic que mais nos chama a atenção. Segundo ele, as camadas geológicas sob Daorson indicam a presença de uma cidade ainda mais antiga, datada de 7.000 a 8.000 anos atrás. Se confirmada, essa descoberta colocaria Daorson entre as civilizações mais antigas da Europa, anterior à civilização grega por pelo menos 3.500 anos. Além disso, ele ainda propõe que Daorson foi estrategicamente construído para alimentar-se com as linhas de lei. A teoria das linhas de lei foi proposta por Alfred Watkins, um arqueólogo amador britânico, em 1921. Inicialmente, ele acreditava que essas linhas representavam antigas rotas comerciais que conectavam sítios arqueológicos, locais sagrados, colinas e outros pontos importantes na paisagem da Grã-Bretanha. Watkins notou que vários locais antigos, como colinas, igrejas medievais, círculos de pedras e até montículos pré-históricos, pareciam estar alinhados em linhas retas quando marcados em um mapa. Ele teorizou que essas linhas eram antigas rotas comerciais, usadas por povos pré-históricos para navegar e transportar bens de forma eficiente. Para ele, as linhas de lei eram um sistema prático de orientação, facilitando a viagem e o comércio em terrenos difíceis. Em 1969, o escritor e pesquisador John Mitchell popularizou uma interpretação mais profunda das linhas de lei. Ele propôs que os antigos construtores não apenas usavam as linhas de lei como rotas práticas, mas as viam como condutores de energia. Watkins sugeriu que as civilizações antigas sabiam da existência dessas linhas e construíram monumentos importantes em alinhamento com elas, para amplificar e direcionar essa energia. Os defensores dessa teoria acreditam que elas foram usadas de forma intencional pelas civilizações antigas para captar, canalizar e amplificar os campos magnéticos naturais da Terra, e assim promover a saúde, a fertilidade do solo e até mesmo expandir a consciência espiritual dos habitantes das áreas por onde passam. Na visão de Osmanagic, Daorson não é uma exceção. Ele propõe que as muralhas ciclópicas, bem como outras estruturas dentro do complexo, foram projetadas para atuar como receptores naturais, captando a energia das linhas de lei e liberando-a na área circundante. Dessa forma, Daorson teria sido originalmente construído como um centro energético, semelhante a outros sítios conhecidos como Stonehenge, na Inglaterra, ou Teotihuacan, no México. Ele acredita que, por essa razão, essas estruturas foram perfeitamente alinhadas com cursos de água, trechos e pontos de energia, criando um efeito amplificador que podia ser sentido por seus antigos habitantes. Osmanagic também sugere que no sítio havia uma pirâmide perfeitamente proporcional. Essa pirâmide, agora destruída, teria sido construída com os mesmos blocos de pedra das muralhas ciclópicas e teria a capacidade de canalizar a energia das linhas de lei, funcionando como uma espécie de gerador de energia para a cidade.
Essa hipótese se baseia em outras estruturas piramidais ao redor do mundo, onde alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides funcionavam como dispositivos de energia, não apenas como túmulos ou templos. Logicamente, embora as teorias de Osman Ajik sejam fascinantes e tenham atraído bastante interesse, elas são amplamente debatidas e quase sempre rejeitadas pela comunidade acadêmica tradicional. Os críticos argumentam que não há evidências científicas que comprovem a existência de linhas de lei ou de energia. Eles também questionam a interpretação do arqueólogo sobre a existência de uma pirâmide nesse local, apontando que as escavações ainda não revelaram vestígios claros de uma estrutura piramidal dentro do sítio. Mas uma coisa é clara e muito difícil de ignorar. Muitas civilizações antigas ao redor do mundo apresentam características arquitetônicas comuns, como o uso de formas geométricas específicas e o alinhamento com corpos celestes ou cursos de água. Isso levanta uma questão importante. Será que as civilizações antigas não estavam de fato mais conectadas do que imaginamos, compartilhando um conhecimento muito mais antigo sobre energias naturais que ainda não compreendemos totalmente? É fácil notar que da Orson compartilha várias características arquitetônicas e de construção com outros sítios megalíticos ao redor do mundo, o que, obviamente, levanta questões interessantes sobre o conhecimento e as técnicas dos povos antigos. Suas muralhas ciclópicas, feitas de blocos de pedras enormes e sem o uso de argamassa, são semelhantes às fortificações encontradas em locais como no Peru, a milhares de quilômetros e um mar de distância. Nem preciso mencionar que a precisão do encaixe das pedras e a durabilidade dessas estruturas apontam para um conhecimento avançado de engenharia, que permitiu a resistência a inúmeros terremotos ao longo de milênios. Essas semelhanças indicam que a construção megalítica pode ter sido uma técnica difundida entre civilizações distintas, separadas por milhares de quilômetros umas das outras, talvez devido a um intercâmbio de conhecimento entre seus construtores. E diversos textos, vistos como lendas ao redor do mundo, parecem confirmar esse intercâmbio. As lendas do Sete Apikalu, figuras centrais da mitologia mesopotâmica, conhecidos como os 7 sábios primordiais enviados pelos deuses para trazer conhecimento e civilização à humanidade, é apenas uma delas. Eles são figuras semidivinas que aparecem em textos assírios e babilônicos, principalmente na tradição associada ao deus Enki, o deus da sabedoria. De acordo com a lenda, muito antes do grande dilúvio, a humanidade vivia em um estado de ignorância e caos, sem leis, agricultura ou conhecimento das artes sagradas. Para estabelecer a ordem e ajudar os seres humanos a prosperar, Enki enviou os 7 Apikalu, do mundo divino, que emergiram das águas subterrâneas sagradas. Esses 7 sábios são descritos como poderosos e possuidores de um conhecimento tão vasto que apenas os próprios deuses poderiam compreendê-lo completamente. Cada um dos 7 Apikalu trouxe um aspecto essencial da civilização à humanidade. Adapa, o primeiro Apikalu, ensinou aos humanos o uso das leis, estabelecendo a justiça e a ordem entre as pessoas. O segundo sábio ensinou a escrita, permitindo que os seres humanos registrassem o conhecimento e a memória das gerações. O terceiro introduziu a astrologia e a astronomia, ajudando os humanos a entenderem os movimentos dos corpos celestes e dos ciclos do tempo. O quarto sábio revelou os segredos da agricultura, mostrando como cultivar e colher alimentos,
garantindo a sobrevivência das primeiras cidades. O quinto apicalo trouxe os conhecimentos da construção, ensinando como erguer templos e edifícios sagrados para adorar os deuses. O sexto sábio introduziu a metalurgia, ensinando aos humanos a arte de forjar armas e ferramentas, essenciais para a defesa e para o trabalho. O sétimo apicalo trouxe o conhecimento das artes mágicas e da purificação, capacitando os sacerdotes a realizarem rituais e a se comunicarem com os deuses. A lenda dos sete apicalo está intrinsecamente ligada à história do grande dilúvio mesopotâmico, um mito paralelo ao dilúvio bíblico. Os apicalo foram essenciais para preservar a sabedoria da humanidade antes da grande catástrofe. Eles instruíram Ziusudra, o herói do dilúvio na tradição suméria, a construir uma arca para salvar a criação e os conhecimentos acumulados pela civilização. Após o dilúvio, os apicalo retornaram ao mundo divino, mas deixaram sua sabedoria como herança para os sacerdotes e reis que seguiram na terra. Diz-se que a linhagem dos apicalo continuou na forma dos reis sacerdotes, governantes que herdaram a sabedoria divina e se tornaram mediadores entre os deuses e os humanos. Se as lendas possuem um fundo de verdade, como parece ser o caso, já que o grande dilúvio agora é reconhecido como um evento real com base científica, então por que a ideia de transmissão de conhecimento por civilizações anteriores e mais avançadas que existiam antes dessa catástrofe não pode ser igualmente verdadeira? Essa convergência de práticas parece provar que os povos antigos poderiam estar compartilhando um conhecimento global. A presença de pirâmides em todos os continentes, desde as famosas pirâmides do Egito, passando por estruturas semelhantes na América Central, na América do Sul e até em locais menos conhecidos como as pirâmides da China e no Sudão, todas criadas por civilizações aparentemente sem contato entre si e que desenvolveram essas estruturas de maneira independente, levanta essa questão importante. Será que esses povos compartilhavam um entendimento comum sobre a funcionalidade e o propósito das pirâmides? Ou isso seria uma mera coincidência arquitetônica, resultado de uma prática lógica para construir estruturas monumentais? De qualquer forma, essa coincidência global reforma a hipótese de algum conhecimento antigo perdido, baseado em princípios universais que transcendem as barreiras culturais e geográficas. Então, para você, Da Orson é mais um exemplo de um conhecimento perdido que uniu civilizações ao redor do mundo, ou essas semelhanças são apenas coincidências decorrentes de condições geográficas e culturais semelhantes? Olhe e pense por si mesmo, porque mais uma vez cabe a você decidir o que vê. Da Orson é apenas mais um sítio arqueológico muito pouco estudado. Portanto, suas conclusões são, como ocorre em outros lugares do mundo, apenas superficiais. Suas muralhas maciças de pedra e seu passado enigmático representam um desafio ao nosso entendimento sobre as civilizações antigas. O que nos foi revelado até agora é apenas a superfície de um mistério que pode se aprofundar cada vez mais, basta querer. A visão acadêmica nos diz que Da Orson era uma fortaleza ilíria do período helenístico, um símbolo de poder e comércio no Vale do Neretva. Mas e se houver mais? E se eles construíram sobre algo ainda mais antigo, o que era muito comum? E se essas camadas ocultas, que alguns acreditam existir, contarem uma história diferente e muito mais antiga, conectando Da Orson, quem sabe,
há um conhecimento global e há uma civilização que existiu muito antes do dilúvio. Esse local é mais um na encruzilhada entre o conhecido e o desconhecido, entre o que já descobrimos e o que ainda precisamos explorar. Por isso, enquanto para uns essa é uma cidade esquecida dos ilírios, para outros é mais uma pista preciosa de uma civilização perdida que nos deixou um legado de pedra e mistério. A nossa jornada para descobrir a verdadeira essência de lugares como esse está longe de terminar. Por ora, lugares assim continuarão a nos desafiar, mantendo-se como um lembrete de que nem todos os mistérios da história foram revelados. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou a Di e esse é o canal Turismo Sem Fronteiras. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$ 8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.